Ok, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos terminar de ler o Prefácio da Ética. Não sai daí. Pois é, no último vídeo foi apresentado o prefácio e agora eu vou entrar naquelas 3 questões que ele ia desenvolver sobre o preconceito mor, né, que eu chamo de antropomorfização e que ele aqui coloca como uma doutrina finalista, né, como que esse preconceito é que Deus age conforme os homens, sempre de acordo com um fim, sempre com um desejo ou algo útil em vista. Lá, vamos começar. Estou aqui na página 65. Ele quer começar com um ponto passivo que todo mundo concorda, que é o seguinte: todos os homens nascem ignorantes das causas das coisas e que todos tendem a buscar o que lhes é útil, estando conscientes disso. Com efeito, disso se segue, em primeiro lugar, que por estarem conscientes de suas volições e de seus apetites, os homens se creem livres, mas nem em sonho pensam nas causas que os dispõem a ter essas vontades e esses apetites, porque as ignoram. Eu adoro essa frase, porque para mim aqui o Spinoza já está apontando que só foi possível ser aceito no pensamento cotidiano aqui da nossa sociedade como um inconsciente, né? Ele aqui já está apontando para esse inconsciente. E aqui ele retoma essa premissa de que os homens agem sempre em busca em função da coisa útil que apetecem. Eles acabam por julgar a inclinação alheia pela sua própria. E aí aqui a gente está falando da primeira parte de como ele está dizendo, como se constrói esse preconceito, né? Como esse preconceito está vindo. Lembra lá as 3 partezinhas que esse apêndice está dividido, né? Então a primeira é como e por que esse preconceito surge. Ele fala aqui: como, além disso, encontram, tanto em si mesmos quanto fora de si, não poucos meios que muito contribuem para a consecução do que lhes é útil, como, por exemplo, os olhos para ver, os dentes para mastigar, os vegetais e os animais para alimentar-se, o sol para iluminar, o mar para fornecer-lhes peixes e etc., eles são assim levados a considerar todas as coisas naturais como se fossem meios para sua própria utilidade. E aqui ele vai pôr uma frase que eu acho que é lapidar para a gente começar a entender como que se dá a ética, no sentido de como que a gente vai valorizar as coisas, né? Qual é o nosso critério de valoração? Ele começa a apontar aqui. Tendo, pois, passado a considerar as coisas como meios, não podiam mais acreditar que elas tivessem sido feitas por seu próprio valor. Sabe? É isso. As pessoas passam a considerar as coisas como meios e passam a ser incapazes de considerar as coisas com o próprio valor que elas possuem. E aí, como eles costumam estar sempre com esses meios dispostos a usufruir, os homens foram levados a concluir que havia um ou mais governantes da natureza dotados de uma liberdade humana, que tudo haviam providenciado para eles e para seu uso tinham feito todas as coisas. E eu vou ler só mais um pedaço desse parágrafo, não vou ler o parágrafo todo, mas eu acho que é um trecho muito bom, que nos mostra um pouco da incisividade do Spinoza. E por nunca terem ouvido falar nada sobre a inclinação desses governantes, eles igualmente tiveram que julgá-la com base na sua, sustentando como consequência que os deuses governam todas as coisas em função do uso humano, para que os homens lhes fiquem subjugados e lhes prestem a máxima reverência. Como consequência, cada homem engendrou, com base em sua própria inclinação, diferentes maneiras de prestar culto a Deus, para que Deus o considere mais que aos outros e governe toda a natureza em proveito de seu cego desejo e de sua insaciável cobiça. Esse preconceito transformou-se assim em superstição e criou profundas raízes em suas mentes, fazendo com que cada um dedicasse um máximo de esforço para compreender e explicar as causas finais de todas as coisas. Mas ao tentar demonstrar que a natureza nada faz em vão, isto é, não faz nada que não seja para o proveito humano, eles parecem ter demonstrado apenas que, tal como os homens, a natureza e os deuses também deliram. Peço-lhes que observem a que ponto se chegou. Eu também peço para vocês observarem a que ponto chegou esse preconceito. E aí, a segunda parte do
sobre a ficção, como que é a falácia desse preconceito, para demonstrar agora que a natureza não tem nenhum fim que lhe tenha sido prefixado e que todas as causas finais não passam de ficções humanas, não será necessário argumentar muito. E é muito legal porque nesse argumento aqui, nesse desenvolvimento desse trecho, ele traz uma coisa que é muito legal, que é a redução à ignorância, uma forma de argumentar em que a gente não recorre à redução ao absurdo, mas à redução à ignorância. Quer ver? Olha que legal. Que ele coloca dessa doutrina, ele vai falar da falsidade dessa doutrina finalista, né? É preciso não deixar de mencionar que os partidários dessa doutrina, os quais, ao atribuir um fim às coisas, quiseram dar mostras de sua inteligência, introduziram um novo modo de argumentação para prová-la, a saber, a redução não ao impossível, mas à ignorância, o que mostra que essa doutrina não tinha nenhum outro meio de argumentar, que é simplesmente aquela redução à afirmação da nossa ignorância quando a gente diz que as coisas acontecem por vontade de Deus. É o que ele diz: recorras ao argumento da vontade de Deus. Uma pedra caiu do telhado e matou um homem, porque o cara passou ali, aí o cara passou ali que horas, ele passou ali que horas por causa de outra coisa, e sempre uma causa remota, até que você recorra ao argumento da vontade de Deus. Esse asilo da ignorância, ele chama a vontade de Deus como um asilo de nossa ignorância, onde nós podemos manter nossa ignorância segura e sem muitos abalos. Ele coloca assim, esse preconceito é o asilo da nossa ignorância e por isso ele é falso. Ele é só uma questão que não coloca a verdadeira relação do ser humano com a substância divina. E agora a terceira parte, que eu vou ler, o terceiro argumento, né, como que desse preconceito surge a noção de bem e mal, que é só a primeira pincelada mesmo, a gente vai aprofundar essas noções de bem e mal, amor, ódio, né, céu, inferno, essas ficções humanas que a gente cria, mais além. Eu só vou apontar aqui o que ele argumenta, que é assim: tudo aquilo, pois, que beneficia a saúde e favorece o culto de Deus, eles chamaram de bem. O que é contrário, a isso chamaram de mal. E como aqueles que não compreendem a natureza das coisas nada afirmam sobre elas, mas apenas as imaginam, confundindo a imaginação com o intelecto, eles creem firmemente que existe uma ordenação nas coisas, ignorando tanto a natureza das coisas quanto a sua própria. Que ele ainda coloca mais à frente que cada um julga as coisas de acordo com a disposição de seu cérebro. E termina falando sobre os entes de imaginação. Vemos, pois, que todas as noções que o vulgo costuma utilizar para explicar a natureza não passam de modos do imaginar e não indicam a natureza das coisas, mas apenas a constituição de sua própria imaginação. E como elas têm nomes, como se fossem entes que existissem fora da imaginação, chamo-as não entes de razão, mas entes de imaginação. É isso que eu tinha para apresentar. Li alguns trechos, espero que tenha ficado inteligível, que vocês consigam aí amarrar o fio da meada. Eu estou aqui para conversar, estou aqui para trocar ideia e sei que a gente pode esmiuçar muito mais, tá certo? Um forte abraço a vocês, obrigado pela companhia e a gente se vê mais tarde, se vê em outras ocasiões. Forte abraço.